Bom, nós vamos iniciar hoje, o estudo de hoje, no capítulo 8 de Romanos, no versículo 7. Vamos ler juntos então Romanos capítulo 8, versículo 7, que diz assim: Porquanto a mentalidade carnal é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus e nem de fato pode ser. Bom, quando nós lembramos o que é a mentalidade carnal, o que é a mentalidade carnal? Ou mente carnal? É a mente da carne, ou seja, é uma mente onde a carne reina. Ou seja, também é uma mente ou uma pessoa que é regida pelas suas paixões. Né? Então veja aqui no verso 7, ele diz: a mentalidade carnal é inimizade contra Deus. Nós comentamos um pouco sobre isso. E aqui, quando ele diz a mentalidade carnal é inimizade contra Deus, é diferente de ele dizer a mentalidade carnal está em inimizade contra Deus. Qual é a diferença? Se a Bíblia dissesse que a mentalidade carnal está em inimizade, isso significaria que havia alguma coisa que aconteceu entre essa mente e Deus que fez com que essa mente se tornasse inimiga de Deus. Então, se fosse removido a causa do problema, essa mente poderia novamente ser amiga de Deus. Mas veja que a Bíblia não diz que a mentalidade carnal está em inimizade com Deus. Mas a Bíblia diz que a mentalidade carnal é inimizade contra Deus. Então, se a Bíblia diz que a mentalidade carnal é inimizade contra Deus, isso significa que a própria mente carnal ela é inimiga de Deus. Ou seja, não aconteceu algo que fez com que ela fizesse, né? Não aconteceu algo que fez com que ela se tornasse inimiga de Deus, mas a própria mente em si, ela já é inimiga de Deus. Então, veja que na continuação ele diz: pois não é sujeita à lei de Deus e nem de fato pode ser. Então, por que aqui diz que ela é inimiga? Porque ela não é sujeita à lei de Deus. Então, olha que coisa fantástica. Veja que a Bíblia fala que aqueles que estão no Espírito, eles andam segundo o Espírito e segundo a vontade de Deus. Ou seja, de acordo com a vontade de Deus que está expressa na lei de Deus, porque a lei de Deus é uma expressão do seu caráter. Mas aqueles que estão na carne, eles têm a mentalidade carnal e eles são inimigos de Deus. Não que Deus seja inimigo deles, mas eles em si são inimigos de Deus. Eles não querem saber de Deus. Por quê? Porque essa mente carnal, ela só se inclina para as coisas da carne. Então ela não é sujeita à lei de Deus. Agora olha o verso 8. Então, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Olha que interessante isso. Veja que aqui está dizendo, então, que quem está na carne não pode agradar a Deus. Mas em Hebreus capítulo 11, no verso 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, agora aqui ele diz que os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então veja que aquelas pessoas que têm uma mente carnal, que têm uma mentalidade carnal, elas são inimigas de Deus porque a mente carnal não pode estar sujeita à lei de Deus. Então veja que, quando você para analisar que a Bíblia diz que se você estiver na carne, você não pode agradar a Deus, e a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, e a Bíblia também diz que estar na carne é não ser sujeito à lei de Deus, então a Bíblia está mostrando para nós que aqueles que agradam a Deus são os que vivem pela fé e obedecem aos mandamentos de Deus. É isso que está escrito em Apocalipse capítulo 14, no verso 12, quando fala que aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus Cristo. Então, a Bíblia mostra que para agradar a Deus verdadeiramente, nós precisamos ter a fé de Jesus e os mandamentos de Deus. Isso é muito importante. Mas veja que quem está na carne não anda segundo a lei de Deus e não anda segundo a fé de Jesus Cristo. Mas no verso 9, a Bíblia fala assim para nós: mas vós não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Ora, se algum homem não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Então, olha só que interessante. Hoje, em todo o mundo, as pessoas dizem: eu sirvo a Deus, eu faço a vontade de Deus, eu quero viver segundo a vontade de Deus. Mas, de forma primária, onde está a vontade de Deus? A vontade de Deus está em sua lei, em sua santa palavra. Então veja que aqueles que andam na carne, eles não são sujeitos à lei de Deus. Eles são inimigos de Deus, eles não querem saber de Deus. Mas, se o Espírito de Deus habita em alguma pessoa, essa pessoa não está na carne. E essa pessoa é de Jesus Cristo. Olha o verso 10 agora.
E se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o espírito é vida por causa da justiça. O que significa isso quando você olha para o verso 10? Ele diz assim, ó, vou ler novamente. Se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado. Como assim meu corpo está morto por causa do pecado? Vamos lembrar aqui o que está escrito em Romanos, no capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 5. Verso 5 e verso 6 diz assim: porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado pudesse ser destruído, para que não sirvamos mais ao pecado. Então veja que a Bíblia diz que quando eu tenho fé em Jesus Cristo, quando eu creio em Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador pessoal, essa fé em Jesus Cristo faz com que o meu corpo do pecado, ou seja, o meu velho homem, a velha maneira de pensar, a velha maneira de agir, isso é crucificado junto com Jesus Cristo. Então, isso é crucificado junto com ele. Então, isso mostra que Jesus Cristo, ele se identifica de tal forma com aquela pessoa, quando ela crê nele, e ele começa a operar de tal maneira dentro dessa pessoa, que a pessoa começa a ter uma transformação tão radical na sua forma de pensar, nos seus ideais, nos seus pensamentos, que a Bíblia diz que essa pessoa é uma nova criatura, em 2 Coríntios 5,17. Então isso mostra que a pessoa que vivia antes no pecado, digamos, eu vim a Jesus Cristo hoje, me entreguei a Jesus Cristo hoje e passei a viver uma vida agora olhando para Jesus Cristo. À medida que eu olho para Jesus Cristo, o que vai acontecer comigo? Aqueles desejos que eu tinha antes, aquelas inclinações que eu tinha antes, aquela forma de pensar, a forma de ver o mundo, o que me agradava antes, muda completamente. As coisas de Deus que antes para mim eram chatas, as coisas de Deus que para mim antes eram sem sentido, não era agradável, passa a ser agradável. Por quê? Porque agora o velho homem, o corpo do pecado foi desfeito. Então Deus mostra agora uma nova vida. Então por isso que ele diz aqui no verso 10, se Cristo está em vós, se Cristo estiver em vós, ou seja, habitando em você, o corpo está morto por causa do pecado, ou seja, as velhas virtudes que você encontrava no pecado, elas deixam de existir. O pecado deixa de ser agradável, até mesmo aquele prazer que dava no pecado, ele vai embora. O pecado passa a se tornar odioso para aquela pessoa. Verso 11, mas se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que habita em vós. Isso aqui é tremendo demais. Observe o que está dizendo aqui no verso 11. Se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em vós, o que vai acontecer? Aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos também vivificará os vossos corpos mortais. Olha o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que o poder da ressurreição, o mesmo poder que tirou Jesus Cristo dentre os mortos, é o mesmo poder que antes no verso 10 disse: se Jesus Cristo está dentro de você, o seu corpo do pecado está morto. Então você morreu em Cristo Jesus. Mas o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo ressuscita você hoje para uma nova vida. Então, isso é algo real, isso aqui não é uma teoria, isso aqui não é algo assim, isso aqui é bonito de ler. Não, isso é uma realidade. A realidade do Evangelho é tirar pessoas da morte e ressuscitar essas pessoas no momento em que elas creem em Jesus Cristo. E isso não se dá apenas uma vez em sua vida. Há 3 anos atrás eu me entreguei a Jesus Cristo e desde então eu fui ressuscitado. Não, você obteve aquela experiência naquele dia, mas cada dia que você continua olhando para Jesus Cristo, o poder da ressurreição continua atuando dentro de você. É isso que a Bíblia está dizendo aqui no verso 11. Porque ele diz, eu vou ler novamente o verso 11, se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que habita em vós. Então, à medida que o Espírito habita em nós, ele vai operando o poder da ressurreição dentro de nós. Olha o verso 12 agora. Portanto, irmãos, nós somos devedores, não à carne, para vivermos segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis.
Mas, se através do Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Olha só que coisa interessante aqui agora nesse verso. Ele diz assim: se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas, se através do Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então a Bíblia nos mostra o caminho da vida. Como é que eu vou viver e viver eternamente? Né? Como é que eu vou ter vida em abundância? Se através do Espírito mortificardes as obras do corpo. Então, como é que eu consigo hoje mortificar as obras do corpo? O pecado anseia por algo, o pecado chama, o pecado atrai. Mas como é que eu mato o pecado? A Bíblia diz, pelo Espírito. E como é que eu ando através do Espírito? A Bíblia fala, andai no Espírito. Gálatas 5,16 diz, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Qual é a única maneira de eu andar no Espírito? Como é que eu vou andar no Espírito para não satisfazer as exigências da carne? A Bíblia diz quais são os meios da graça, quais são as obras do Espírito. A Bíblia diz qual é? O Espírito de Deus, a palavra de Deus é Espírito e vida. Então, por meio da palavra de Deus, por meio da oração, por meio do jejum, os meios da graça, eu vou começando a andar em Espírito. Se dia a dia eu vou andando em oração, conversando com o Senhor, quando eu tenho tempo a sós, muitas vezes, eu pego a palavra de Deus, ou às vezes até no trabalho, eu levo uma Bíblia de bolso, e eu estou sempre ali, eu paro um momento, pego a palavra, leio um verso, memorizo, eu estou andando em Espírito, estou vivendo em Espírito. E quanto mais eu me encho da palavra de Deus, como diz Efésios 5,18, a Bíblia diz, enchei-vos do Espírito. Quanto mais eu me encho do Espírito através da palavra, através da oração, da comunicação com o Senhor, a Bíblia diz que através disso eu vou mortificando as obras da carne. Então isso é impactante porque você começa a perceber que à medida que você vai andando no Espírito, à medida que você se enche da palavra de Deus, se enche dos testemunhos do seu Espírito, se enche do Espírito Santo, você sente dentro de você mesmo que as coisas velhas vão deixando de ter sentido. Você começa a perceber que os clamores da carne já não têm mais o mesmo efeito que tinham antes. Por quê? Porque o próprio Espírito mortifica as obras do corpo dentro de você. Por isso vem o verso 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, todos os filhos de Deus, a Bíblia fala que eles são guiados pelo Espírito Santo. Agora, olha só o verso 15. Porque não recebestes um espírito de servidão para novamente temerdes, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito dá testemunho com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Agora veja o verso 17, nós vamos comentar sobre esses 3 versos. E se sois filhos, então sois herdeiros, herdeiros de Deus e herdeiros com Cristo. Se então nós sofremos com Ele, que também nós sejamos glorificados juntos. Olha só que coisa fantástica. Existe uma diferença, tem algumas traduções que falam co-herdeiros com Cristo. Veja só, a Bíblia diz que você não recebeu um espírito de servidão ou um espírito de escravidão. O que significa isso? A Bíblia está dizendo que quando nós recebemos o Espírito de Deus, quando nós andamos segundo a vontade de Deus, quando nós andamos de acordo com a lei de Deus, nós não andamos presos. A lei de Deus, ela não escraviza. A lei de Deus, ela traz liberdade. A lei de Deus traz liberdade. Por isso que quando o Espírito Santo entra no coração de uma pessoa, Hebreus capítulo 10 e o capítulo 8 também ali nos apresenta que a lei começa a ser escrita em nosso coração. E ali nós passamos a andar em liberdade. É quando nós fazemos a vontade de Deus que nós fazemos, que nós andamos em liberdade. O inimigo do homem, Satanás, ele tenta colocar na cabeça do homem que o homem só vai ser livre se ele se afastar de Deus. O homem tenta colocar na cabeça do ser, Satanás tenta colocar na cabeça do ser humano que andar segundo a vontade de Deus é andar restrito, é andar preso, é andar fixado em alguma coisa, mas não. A verdadeira liberdade está naqueles que andam segundo a vontade de Deus e segundo a lei de Deus. Por isso a Bíblia fala, você não recebeu um espírito de escravidão. Deus, ele não escraviza ninguém, ele não força ninguém a fazer a vontade dele, mas ele atrai aquela pessoa através do amor. Por isso ele diz, você recebeu o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai.
Ou seja, Deus agora nos chama para uma relação entre pai e filho. Não uma relação entre um senhor e um escravo. O senhor e o escravo, o senhor diz, faça isso, e se você não fizer, você vai ter consequências. Mas o pai e o filho não. O pai diz, filho, esse é o melhor caminho, ande por aqui. E o filho, por entender o amor que o pai tem para com ele, diz, sim, pai, eu vou andar por aqui, não porque o senhor me obriga a isso. Não porque eu tenho que fazer, senão o senhor vai me bater ou vai me punir. Mas eu sei porque o senhor me ama e eu vou caminhar por aqui porque essa é a sua vontade. Então é isso que a Bíblia está dizendo para nós. E ele diz no verso 17, então se vocês são filhos, se vocês ouvem a voz do Pai, se vocês amam o Pai e andam de acordo com a vontade do Pai, então vocês são herdeiros. Agora olha só, existe uma diferença entre ser herdeiro de Deus e herdeiro com Cristo. São duas coisas diferentes, olha só. Talvez na tradução que você esteja lendo aí vai estar herdeiro com Cristo. E quando a Bíblia fala de ser herdeiro de Deus, olha que interessante. Quando você fala você é herdeiro de alguém, não só a Bíblia está se referindo às coisas que essa pessoa tem, mas um filho, ele herda o que de seu pai? Características. Então, quando nós nascemos em Adão, nós somos herdeiros de Adão. Nós herdamos de Adão tendências herdadas, tendências cultivadas, várias tendências que formaram muitas vezes o nosso caráter, né? Agora, quando a Bíblia fala que você se torna um filho de Deus, a Bíblia está dizendo que você era filho de Adão, você tinha, né, várias características de Adão, várias características que você herdou para o mal, só que agora você é herdeiro de Deus, ou seja, você nasceu de novo e as características de Deus, aquilo que Deus é, quem Deus é, os atributos de Deus, você herda. Então, amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, temperança, a Bíblia diz que você se torna herdeiro. É como se viesse de forma natural, assim como foi em Adão, você agora herdou de Deus todo o atributo que ele tem de caráter. Esse é o novo nascimento. Você agora é uma nova pessoa. Você não é mais aquela pessoa de antes. Você herdou de Deus novas características. E além de ter herdado tudo que vem de Deus em seu caráter, você se tornou herdeiro com Cristo. Ou seja, tudo que Cristo herdou do Pai, tudo que é dele, é nosso. É nosso agora. Então, por isso que ele diz, você se tornou herdeiro de Deus e herdeiros com Cristo. E aí, por isso que agora, entendendo isso, ora, se eu herdei de Deus tudo que ele é, e herdei com Cristo tudo que ele tem, aí vem o verso 18. Só tem uma coisa que eu vou começar a entender então. Olha o que é que diz o verso 18. Porque eu considero que os sofrimentos desse tempo presente não são dignos de serem comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Uau! Se eu comecei a entender que eu sou herdeiro de Deus, e co-herdeiro com Cristo, e tudo que está aqui nesse mundo em Cristo Jesus é meu, ou seja, eu vou herdar todas essas coisas, eu vou herdar a nova terra, tudo isso aqui é nosso. Então, ainda que eu passe por tribulações nesse mundo, ainda que eu passe por dificuldades, isso não é nada, porque na verdade eu tenho tudo. Eu tenho Deus, e eu tenho Cristo, e eu tenho tudo que é de Cristo. Quando Jesus disse para os discípulos assim, tenham bom ânimo, eu venci o mundo, ele não estava dizendo assim, olha, eu venci o mundo, mas você ainda tem que vencer, e se você não vencer já era para você. Não, porque ele não teria ânimo algum nisso. Mas quando Jesus disse, tenham bom ânimo porque eu venci, Jesus estava dizendo, se eu venci, você venceu também. Porque eu tomei a sua natureza e eu vou habitar em você. Eu vou estar em você por meio do Espírito. E ele está dizendo também, todas as coisas me foram dadas. Jesus disse, todo poder me é dado no céu e na terra. Ora, se todo poder é dado no céu e na terra a Jesus, e nós estamos em Jesus e Jesus em nós, todo poder é dado para nós. Por isso que em Lucas, no capítulo 10, verso 19, ele diz, eis que vos dou poder para pisardes escorpiões e serpentes e sobre todo o poder do inimigo. Então, por que ele está dizendo isso? Porque esse poder, na verdade, é dele. Jesus tem poder para pisar em Satanás. Mas ele diz, ora, se eu tenho poder para pisar em Satanás, você tem poder para pisar em Satanás. Porque eu e você agora somos um. Isaías 45, acho que no verso 5, ele diz, o teu Criador é o teu marido. O que significa isso? O teu Criador se casou com você. Você e ele são um agora. Tudo que ele é, você é. E tudo que você é, ele é. Então veja que isso implica em tirar o pecado.
Porque Deus não vai tolerar o pecado em nós. Ele não vai se casar com o pecado que habita em nós. Mas ele quer fazer o quê? Efésios 5, apresentar a sua esposa como sem mancha, sem ruga, sem mácula, nem nada disso. Essa é a vontade de Deus, nos conceder o Espírito de Deus para que ele transforme nosso coração e ele se torne um conosco. Isso pode ser feito hoje. E é isso que ele está dizendo. Então, se eu estou passando por sofrimentos e lutas, tribulações, não importa. Porque eu tenho Jesus Cristo. Eu tenho Deus. Eu sou filho de Deus. Eu herdei as características de Deus. Talvez antes, se eu não soubesse disso, e se eu não fosse filho de Deus, talvez uma tribulação que eu passasse ia gerar em mim certas reações que hoje já não geram mais. Porque eu agora vou reagir, vou atuar como Deus atuaria. Percebe? Agora veja só. Verso 19. Porque a ardente expectativa da criatura espera pela manifestação dos filhos de Deus. Porque a criatura ficou sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa do que a sujeitou em esperança. Porque a própria criatura também será libertada da servidão da corrupção para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Porque nós sabemos que toda a criação geme e uníssono sofre dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos também, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Talvez na semana que vem, em outro momento, nós iremos falar sobre as primícias do Espírito, o que significa nós termos as primícias do Espírito. Mas veja que a Bíblia está dizendo que, por causa do pecado de Adão, toda a terra está sujeita à vaidade. Toda a terra está agora sofrendo e geme, esperando o quê? Olha que interessante. Muitas pessoas se perguntam, por que Jesus não voltou ainda? A Bíblia está dizendo que a própria criação espera pelo quê? Pela manifestação dos filhos de Deus. Mas espera aí, mas nós que aceitamos Jesus Cristo não somos filhos de Deus? A terra não está vendo? Será que a criação não está vendo que nós somos filhos de Deus? Sim, nós somos filhos de Deus. Mas a Bíblia não está esperando somente que você se fale como um filho de Deus. Né? A terra não está esperando que você diga que é um filho de Deus. A criação espera a manifestação dos filhos de Deus. O que significa a manifestação dos filhos de Deus? Veja que no verso 17 diz: se vocês são filhos, vocês são herdeiros de Deus. Então, se você é filho, a criação espera de você ver os atributos de Deus em você. Então, a Bíblia diz que a criação está esperando isso. Ou seja, quando na terra for consumada a obra do Evangelho, que significa Cristo no ser humano, quando for consumada esta obra, que é toda a criação vir pessoas em que Jesus Cristo habita completamente nessas pessoas, de tal forma que Deus é revelado na vida dessas pessoas, quando isso acontecer de forma plena, aí sim, a própria criação será libertada dessa escravidão que ela entrou junto conosco quando Adão caiu. Olha só o que diz o verso 24. Porque somos salvos pela esperança. Mas a esperança que se vê não é esperança. Como, pois, esperançar o que um homem vê? Olha só que interessante. Mas o verso 25 diz: mas se esperarmos o que não vemos, então com paciência o aguardamos. Verso 26. Nós vamos ler mais alguns versos. Semelhantemente, o Espírito também nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos o que devemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser proferidos. Então veja que a Bíblia fala que a nossa condição é, primeiro, somos salvos pela esperança. O que é esperança? Nós precisamos fazer uma diferença muito importante entre fé e esperança. O que é fé? Ora, fé, nós já fizemos uma série sobre isso, nós já falamos sobre fé. Fé significa crer que a palavra de Deus realiza o que ela diz. Isso é fé. Então, uma pessoa precisa ter a fé de Jesus. É crer que a palavra que disse haja luz, houve luz. E é crer que a palavra continua tendo o mesmo poder. Agora, o que é esperança? Esperança é outra coisa. Esperança, no sentido prático, vamos entender no sentido mais prático da coisa. Esperança é, digamos, Deus disse haja luz e houve luz. Fé é acreditar que a palavra cria aquilo. Ok? Agora, a esperança, ela se utiliza da fé. O que
que significa isso? Como assim? Eu estou lendo a palavra, creio que essa palavra é criativa, creio que Deus cumpre sua palavra, como ele disse a Jeremias. Jeremias, que vês, Jeremias? Aí Jeremias disse, eu vejo uma vara de amendoeira. Aí ele disse, viste bem, Jeremias, porque eu velo pela minha palavra para cumprir. Deus disse, Jeremias, eu falo e eu cumpro. Ok, eu acreditar nisso é fé. A palavra vai se cumprir. O que é esperança? Esperança é você olhar para aquela promessa e esperar que aquilo que Deus falou vai ser aplicado na sua vida. Vou dar um exemplo. Deus diz aqui no livro de Isaías, no capítulo 40, no capítulo 45, na verdade, Deus faz algumas promessas. Vamos entender na prática o que é fé e o que é esperança, para a gente conseguir perceber isso. Veja só. Vamos lá, vamos pegar o capítulo 44 e a gente vai entender mais ou menos como funciona a situação. Em Isaías capítulo 44, ele diz assim no verso 1 até o verso 3. Diz assim, contudo, agora escuta, ó Jacó, meu servo, e Israel, a quem eu tenho escolhido. Assim diz o Senhor que te fez e te formou desde o útero, o qual te ajudará. Não temas, ó Jacó, meu servo, e tu, Jesurum, a quem eu tenho escolhido. Porque eu derramarei copiosamente água sobre aquele que está sedento, e enchentes sobre o chão seco. Eu derramarei copiosamente meu espírito sobre a tua semente e a minha bênção sobre a tua descendência. Veja, quando eu olho para um texto como esse, Deus está dizendo assim, ó, eu vou derramar água sobre o sedento. Então, quando eu olho para a palavra de Deus, eu digo, Deus é verdadeiro. E eu vou estudar aqui o contexto, tudo direitinho, e vou dizer, de fato, se Deus falou que ele vai fazer isso, ele vai fazer. Isso é um fato. Eu creio que a palavra de Deus é criativa. Agora, isso é fé. Quando eu olho para isso e digo, se Deus disse que vai fazer, vai derramar o Espírito sobre a semente e vai abençoar a descendência, eu creio e isso é verdade. Isso é fé. Isso vai acontecer. Ok. O que é a esperança? A esperança, olha o que ele fala, somos salvos em esperança. Em esperança, aquilo que a gente não vê. Vamos entender aqui. A fé é a certeza das coisas que se esperam. Você espera na palavra. Mas a esperança é aquilo que você não vê. Você não está vendo aquilo. O que significa isso? Deus disse, eu vou derramar o meu espírito sobre aquele que está sedento. Eu creio, Senhor, amém, assim seja. Essa é a minha fé. Mas a minha esperança vai se utilizar da minha fé e vai dizer assim, ó, eu vou pegar este verso e vou aplicar para a minha realidade. Eu não vejo isso na minha realidade, mas a minha esperança pega esse verso e aplica aqui. Por exemplo, eu estou orando por alguém, mas aquela pessoa é dura de coração, ela não quer ouvir Deus de jeito nenhum, mas eu estou orando por ela. Mas Deus disse assim, ó, eu converterei o deserto em lagos. Eu tornarei o deserto em mananciais. A sua fé vai dizer, amém, Senhor, eu creio que o Senhor fará isso. Mas a sua esperança vai pegar este texto e aplicar nesta situação. Senhor, esta pessoa é como um deserto. O coração dela é seco. Ela é árida. Mas está escrito, converterei o deserto em mananciais de águas. Ora, eu não vejo isso. Eu olho para aquela pessoa e não vejo que isso é uma realidade. Mas a esperança que eu vejo não é esperança. Então, a esperança vai se utilizar da minha fé na palavra de Deus e vai aplicar o verso que eu estou lendo, que eu creio que é verdade, mas eu creio que é verdade agora para mim. Eu creio que é verdade naquela situação. Isso é esperança. Então, a esperança, ela se utiliza da fé e aquilo que eu não vejo, aquilo que eu não consigo enxergar, eu sei que tem uma palavra para aquilo e a esperança pega aquilo e eu espero que aquilo vai se cumprir justamente naquela situação. Então, veja a importância da fé e da esperança. Então, quando nós olhamos para qualquer situação da nossa vida, Deus tem promessas para aquilo. Eu preciso crer nas promessas, que Deus cumpre a sua palavra para os seus filhos, mas eu preciso ter a esperança de que essa palavra é para mim também. Que Deus vai cumprir aquilo para mim. E assim vai ser. Quando Deus diz, por exemplo, em Isaías 43, verso 2, quando passares pelas águas, estarei contigo, é comigo que ele está falando. Mas eu estou passando pelas águas, estou passando por dificuldades, não consigo enxergar Deus aqui. Essa é a hora da esperança. Você tem fé de que crê que a palavra de Deus ela se cumpre, mas você precisa esperar em Deus.
Por isso que a esperança, ela atua junto com a fé. Por isso que a Bíblia fala, restam 3. A fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles é o amor. Então, por que isso? Porque você crê na palavra, você espera que Deus vai agir na sua situação, mas independente de qualquer coisa, você ama Deus. E o amor de Deus é derramado em seu coração e flui para todos os lugares. Por isso que em Hebreus 11, quando fala da galeria dos heróis da fé, diz: todos esses morreram sem herdar as promessas, mas vislumbraram a promessa até o final. Então veja, aparentemente pareceu que eles não viveram a promessa, mas eles amavam a Deus. Eles amaram a palavra de Deus. Por isso que nos últimos dias, eu quero finalizar aqui com 2 Tessalonicenses. Veja que verdade muito importante que a Bíblia vai nos dizer aqui em 2 Tessalonicenses. A Bíblia vai dizer assim, ó, 2 Tessalonicenses, lá no finalzinho. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, diz assim, quando fala sobre o iníquo, né, sobre o anticristo, a Bíblia fala: então será revelado o iníquo, a quem o Senhor consumirá com o espírito da sua boca e destruirá pelo resplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo engano da injustiça, naqueles que perecem, porque não receberam o amor da verdade para que pudessem ser salvos. Então veja, nós precisamos ter fé na palavra, que a palavra cria o que ela diz. Precisamos ter a esperança, ou seja, aplicar o que o texto diz na minha situação, em todas as situações da minha vida, mas principalmente acima de tudo isso, eu preciso amar a verdade. Veja que a Bíblia fala aqui, não sobre aqueles que não conheceram a verdade ou que não estudaram a verdade, mas a Bíblia fala que os que serão enganados no final são os que não amaram a verdade. Eles não acolheram a verdade em seu coração. A verdade entrou em seu intelecto, mas não desceu para o coração. Então, por isso que a Bíblia fala que eles serão enganados pela injustiça. Então, a vontade de Deus para mim e para você hoje é que amemos essa palavra. Que reste em nosso coração as 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. Mas principalmente reine em nosso coração o amor de Deus. E que assim seja na nossa vida, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E que Deus continue operando todas essas virtudes, a fé, a esperança e o amor, no nosso coração a cada dia. Que Deus nos abençoe e até nosso próximo estudo, pela graça de Deus. Bom, amigos, obrigado. Agradeço a vossa presença, agradeço ao Ivan, agradeço a todos vocês que estão nos assistindo. Agradeço também a todos aqueles que têm orado por nós. Agradecemos a Deus também, como é óbvio. Ele tornou possível este congresso aqui em Porto Alegre. Encontramos-nos em Vila Franca de Xira, amanhã, para a continuação destas mensagens, a continuação desta jornada de levarmos o amor de Cristo, de levarmos a sua virtude, de levarmos as boas novas da salvação às populações em Portugal. Muito obrigado e até amanhã.